Doutor Laerte, qual o principal fator que provoca o adoecimento dos bancários? Bom, Renata, essa tua pergunta é uma pergunta meio difícil, mas dá para dizer o seguinte: o que a gente tem que olhar para o que as pessoas fazem. Esse é o ponto. Qual é a atividade que elas desenvolvem? Portanto, a atividade que as pessoas desenvolvem, ela depende de como o trabalho é organizado e qual é o conteúdo da tarefa que elas têm que desenvolver. Aí é a fonte principal de todos os problemas e também de todas as soluções. Eu acho que isso é importante, porque se a gente sabe a fonte dos problemas, a gente também sabe as soluções. Eu acho que isso é fundamental. E aí, todas as maneiras que as pessoas são controladas, todas as maneiras como as pessoas são avaliadas, todas as metas, elas dependem dessa questão que vem primeiro de como os processos de trabalho são divididos e, consequentemente, como a tarefa da pessoa é criada. Então, a fonte está aí, tanto dos problemas quanto das soluções. E os gestores, eles precisam receber algum tipo de treinamento específico para saber trabalhar melhor, para lidar melhor com os funcionários, para evitar que esses fatores aconteçam e provoquem um adoecimento? Então, eu acho que assim, algumas coisas a gente precisaria inverter, né, a maneira como o trabalho é administrado. Né? Aí a administração da produção e do trabalho. Existe um desconhecimento muito grande por parte de muitos gestores do que é o trabalho real, o que as pessoas de fato fazem e como é que elas se esforçam para dar conta dos resultados. Então, nesse sentido, é evidente que precisaria ter mais do que um treinamento, uma abertura para uma escuta do que de fato vem das pessoas, que é o resultado de como elas vivem o trabalho delas. Então, assim, infelizmente, muitas vezes os próprios gestores são cobrados de uma maneira que eles vão só passando para frente ou para baixo na hierarquia, a maneira como eles também são cobrados. Então, no final das contas, fica uma passagem de maneiras de pressionar e que no final das contas, no final da linha, não tem para onde pressionar outro, eu que tenho que dar conta. Então, eu acho que de fato a gente tem que mudar a gestão e não ser gestão de baixo, de cima para baixo exclusivamente, mas também ter o retorno do que vem de baixo para cima, que é, na verdade, só uma questão de hierarquia, mas que no final das contas não tem nenhuma qualificação do trabalho. O trabalho de cada um é importante.